Olá, seja bem-vindo a mais um Multiversos, esse projeto mais do que especial entre a PUC Paraná e a TV Evangelizar. Por aqui, você sabe, a gente adora compartilhar conhecimento, cultura e muita informação com os especialistas que sempre trazem aqui as novidades, uma nova perspectiva sobre o tema do dia. E falando em tema, o de hoje é mais do que especial, hein? Universo ou multiverso? Será que a gente está sozinho por aqui? Quando a gente olha para o céu, a gente vê aquela imensidão. O que será que tem para aqueles cantos? É isso que vamos tentar descobrir hoje no nosso programa. Mas antes, é claro, a gente tem ali o som, a voz, a música das meninas do Unladylike. O que será que elas prepararam para a gente hoje, hein? 'Cause we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay. And we are the ones that wanna choose. Always wanna play, but you never wanna lose. Ah, areas in the sky. When you lose my mind, oh, free your life. Areas so up high. When you free your eyes, eternal bright. Eu adorei essa escolha, porque você sabe, né? Afinal, aqui a gente versa sobre vários assuntos do mundo universitário e ainda recita muitos versos. E olha só a equipe que eu tenho hoje por aqui, inclusive um convidado interestadual, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Alexandre Sherman. Mas antes eu gostaria de apresentar aqui o Mauro, o Douglas e o Felipe. O Douglas é filósofo, ele é doutor em filosofia, e também atua no Instituto de Ciência e Fé da PUC Paraná com o projeto Ampliando Olhares. Muito legal. E o Felipe é um apaixonado por tudo isso que nós vamos conversar hoje. De onde veio esse interesse? O que despertou a sua atenção para falar, eu vou investir meu tempo com astronomia? Bom, é uma coisa de criança, né? Coisa, assim, a primeira coisa, acho que inerente do ser humano, né? É olhar para cima, né? A gente olha para cima, eu sou, né? Já tenho um tempo de estrada, morava numa cidade interior, então o céu era outro que não é o daqui, né? Então aquilo sempre intrigou, e assim, o que é isso? Por que que isso está essa hora nesse lugar e essa hora nesse outro? O que é esse negócio tão brilhante? Então, essa curiosidade do que é, o que está acontecendo. E, claro, fui crescendo, fui amadurecendo, o tempo, a internet foi chegando e a gente tem mais acesso a muito mais coisa, né? Então eu comecei realmente a aplicar conhecimento, a procurar, a buscar e construir instrumento, né? Então eu já tenho construindo o telescópio aí para observar melhor e entender melhor o que está acontecendo lá em cima. E daqui a pouco a gente vai explorar mais ainda essa questão do que você construiu, como que você vai atrás das informações, o que te realmente motiva a ir, tá, como a gente falou, né? Investindo, não é gastando, é investindo tempo, porque afinal de contas faz bem para você, é um negócio que te traz ali muito prazer e daqui a pouco a gente vai saber melhor, caso alguém de casa também queira seguir por esse caminho. Mas vou perguntar para o Douglas o seguinte, Douglas, nosso olhar, né, não conseguia ver há pouco tempo aí nem o macro, nem o microcosmo, né? Já conseguimos então ampliar nosso olhar, literalmente falando, quando a gente fala ali do projeto Ampliando Olhares? Creio eu que sim, e inclusive depois da invenção, o aperfeiçoamento do telescópio, a gente conseguiu ver coisas, né, com o desenvolvimento da tecnologia como um todo nessa área da astronomia, ver coisas que os nossos olhos naturalmente não alcançavam, né, e não alcançam. Então, eu acredito que com o desenvolvimento que está acontecendo e que tem acontecido, a gente vai se maravilhando cada vez mais com o universo que há por aí, né? E a gente tem feito descobertas muito incríveis, assim, já com telescópios recém-lançados, ou satélites, como o James Webb, que tem feito fotos atualizadas de outros satélites e demonstra uma riqueza de detalhes, assim, e uma grandiosidade, né, o mistério do universo a partir dessa ampliação artificial, mas que nos traz um deslumbramento em relação ao mundo, né, à natureza, ao universo. E por falar em telescópio, eu sou o Glauber, sou físico e astrônomo e trabalho na PUC na Arena Digital. Eu trabalho com macro, eu trabalho com coisas que às vezes os olhos não veem. E através desse telescópio
eu tenho a visão do universo. Eu vejo coisas magníficas aqui. Com o telescópio, eu vejo o macro. Eu tenho visão de tudo aquilo que é grande. Através do telescópio, eu amplio olhares. Diferente do microscópio, em que eu tenho uma visão de coisas minúsculas que são invisíveis aos meus olhos aqui na Terra, com o telescópio eu tenho visão de coisas que são grandes, do macro, de coisas gigantescas. Muitas das vezes invisíveis aos nossos olhos, mas que através dessa máquina eu consigo ver coisas muito maiores. A gente vai tentar desvendar um pouquinho, ou pelo menos dar um gostinho de como é o trabalho de quem tenta desvendar tudo isso. Eu agradeço mais uma vez a presença do Sherman, que está falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Ele, né, que é graduado em Astronomia pela Federal do Rio de Janeiro e também doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Trabalhou por mais de 20 anos no Planetário do Rio. Um prazer recebê-lo aqui. Sherman, é o seguinte, a gente está falando aqui astronomia, a gente está falando com muita gente que com certeza entende ali o conceito, mas eu mesmo, por muito tempo, quando falava astronomia, astrologia, me confundia. Eu acho que você, com toda a sua experiência, já pode começar fazendo essa distinção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só o comecinho da palavra? Olha, ninguém confunde economia com ecologia, mas astronomia com astrologia todo mundo confunde mesmo, né? É curioso. E eu costumo falar que astronomia e astrologia é que nem gravidade e gravidez. A palavra parece um pouco, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas, tirando essa parte mais descontraída, de fato, sou obrigado a reconhecer que a astrologia é a mãe da astronomia, né? A astrologia, até a palavra, né? O logos do logia é o estudo, né? Então, a astrologia, literalmente, o estudo dos astros. E no começo, quando eu digo começo, eu estou falando 7.000 anos atrás, Suméria, Babilônia, Assíria, né, as primeiras civilizações, as pessoas que começaram a estudar os astros, e esse estudo depois foi batizado pela raiz grega de astrologia. Mas aonde que a gente se separa, né? Quando as pessoas começaram a crer, ou seja, a acreditar, uma atitude que não é científica, uma atitude de fé, e eu sei que eu estou falando para um público que tem isso muito arraigado em si, né? A TV Evangelizar, a PUC, uma universidade católica, mas a fé é um outro caminho da mente humana, não é a ciência. Então, quando você começa a acreditar que os astros têm influência na sua vida, na sua personalidade, nos seus desígnios, aí a gente se separa. Porque a astronomia, que aí é a regra dos astros, está preocupado tão somente em entender o que são esses astros. O que são os planetas, as estrelas, as luas, os cometas, os meteoritos, tudo isso. Beleza, Sherman. Eu queria saber de você como a nova ciência, né, do pós-Einstein, aí descreve o universo para além do que nós e as estrelas somos feitos, né, dessa matéria aqui formada por átomos. Como que a gente já consegue nos posicionar? Olha, nós sabemos hoje que o universo que nós conhecemos bem, os átomos, que tudo é feito de átomos, esse tudo na verdade, apenas 4% do universo todo, né? Então, a maior parte do universo não é feita de átomos. Nós temos 3 componentes principais no universo. A menor delas é o que a gente chama de matéria bariônica, essa matéria nossa, feita de átomos, que é feito todo o planeta Terra, todos os planetas, o Sol, todas as estrelas. Então, tudo que a gente conhece, a gente estuda, os astros, são feitos de matéria bariônica. E isso tudo junto é 4% do universo total. 27%, mais ou menos, é feito de matéria escura. É uma matéria que exerce força da gravidade, que a gente não consegue ver, ela não tem interação
com a radiação eletromagnética. A gente não sabe direito o que é, a gente sabe que ela está lá porque a gente sente a gravidade. E o resto, né, o que sobrou, 69%, a grande maioria do universo, alguns estudos chegam a falar que é 80% do universo, uma coisa chamada energia escura, que a gente não faz ideia do que seja. Né? Para você ter uma ideia, a matéria a gente conhece desde que a gente se entende por gente. Né? O átomo, o conceito de átomo, vem lá da Grécia Antiga, do Demócrito. Né? Então, a gente entende muito bem o que é matéria há mais de 2.000 anos. E a energia escura é praticamente século XXI, porque ela foi descoberta no ano 2000. Então, é tudo muito moderno. Né? A grande parte do universo é uma coisa que a gente não conhece, não sabe o que é e ainda está estudando. E eu costumo dizer geralmente para os meus alunos, o que é bom, né? Porque o que move a ciência são as perguntas. Legal, porque por aqui a gente tem muitas perguntas também. Gostaria também de apresentar, né, o professor Mauro Pelissari, que é filósofo, doutor em filosofia, tem ali a primeira formação como engenheiro e agora é professor aqui da PUC Paraná. Mauro, podemos dizer então que a composição do universo permanece um mistério? Pergunta interessante, né? Eu entendo assim, veja, a questão do conhecimento, a questão da ciência é inevitável. E veja só, é interessante, esse ano, 2023, está fazendo só 100 anos que nós, humanos, descobrimos que nós não vivemos num universo, vamos dizer assim, ilha, né? Então as perguntas começaram, de fato, talvez assim, a serem realizadas tão profundamente quanto a gente queria, como a gente queria, há pouco tempo. E, na verdade, é só problema, né? Como eu digo, assim, quanto mais a gente busca conhecer, pior fica a coisa. Mais difícil é. Então, isso é só para dar uma ideia. É um abismo, você mergulha e é prazeroso. Porque quanto mais você busca, mais você descobre que não sabe, e cada vez você vai avançando cada vez mais. Né? Mas a pergunta principal, o que é isso? Realmente, não sei se a gente vai conseguir responder. O Douglas falou, o telescópio espacial, agora o James Webb, olha o que ele está trazendo para nós. Tá? A gente está indo muito mais além do que cada dia uma nova descoberta. Então isso é muito instigante. A pergunta pelo universo é a pergunta da ciência, vamos dizer assim, que define justamente essa curiosidade do ser humano. Eu entendo assim, por isso não tem como não olhar para o céu. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa aqui, que estou curioso para saber as respostas que vem por aí. Não sai daí que a gente volta já. Areas in the sky. When you lose my mind, oh, free your life. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Areas in the sky. When you lose my mind, oh, free your life. Areas so up high. When you free your eyes, eternal prize. Multiversos de volta para você ao som de Unladylike. As vozes de Cami, Lia e Júlia aqui nos encantando e trazendo poesia. Cantaram hoje a Aerials de System of a Down e já me leva direto ao questionamento que tem tudo a ver com o tema de hoje. Quando você abre a mente pequena, você liberta a sua vida. Isso que diz a música, né? Antenas no céu, lá no alto, captam o que não se vê com esses olhos. Quando você liberta seus olhos, recebe um prêmio. Como que vocês vislumbram tudo isso? Você acha que nós estamos vendo tudo, que é possível enxergar mais? Vocês tentam enxergar mais de alguma forma? Como que é? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não estamos sozinhos nesse mundo, né? Não podemos ser egocentristas nesse ponto. Então, poxa, com os avanços da ciência a gente já conseguiu ir tão longe. Então, é muito bacana saber que a gente ainda pode mais, então com certeza. Multiversos de volta e o tema de hoje tem
tudo a ver com o nosso programa, né? Afinal, estamos falando de universo ou multiverso e o papo aqui está instigando muitas dúvidas, curiosidades. Afinal, a gente tem uma relação muito próxima com o desconhecido, né? Eu tenho uma metáfora que há algum tempo já, que eu tive contato com ela, que para mim resume bem essa situação da relação da ciência, daquilo que nós conhecemos hoje com aquilo que é o desconhecido, assim, né? E aí um físico brasileiro chamado Marcelo Gleiser tem um livro, na verdade, que dá o título do livro, é a metáfora que ele desenvolve, se chama A Ilha do Conhecimento. Talvez o Sherman conheça bem esse livro aí, com certeza, né, Sherman? Amigo do Gleiser, inclusive. Então, nesse livro, ou essa metáfora diz o seguinte, assim, o nosso conhecimento hoje, para dizer assim que a relação que nós temos, né, a ciência tem com o mundo, ela é como uma pequena ilha no meio de um oceano, né? Ela é uma ilha minúscula. Se você se afastasse da Terra e olhasse, ela é imperceptível. O oceano do desconhecido é muito maior. E qual é o esforço da ciência e do cientista, seja em qual área for, assim? É, aos poucos, com o seu trabalho, ir aumentando esse perímetro da ilha, né? Aumentando essa extensão de terra, que é o que nós conhecemos. Mas a imensidão daquilo que está por ser descoberto, ou seja, o desconhecido, ela é infinitamente superior, ela é esmagadoramente maior. Então, a metáfora ilha do conhecimento é interessante para pensar essa relação que nós temos do nosso conhecimento muito particular e pontual do nosso universo em relação a esse vasto desconhecido, assim. Então, quer dizer, quando você acha que você está chegando perto da resposta, como o Douglas falou, né? Você vê a infinitude do seu desconhecimento, da sua ignorância do que são as coisas, né? E aí, saindo um pouco, não saindo, aliás, mergulhando ainda mais nessa imensidão, professor Mauro, a gente percebe que cada vez mais a gente é um grãozinho de areia no meio de tudo isso. Aí traz para a questão muito mais filosófica, né? A razão da nossa existência, o sentido maior da vida nessa grandeza toda é explicada somente pela ciência? De novo, uma pergunta bem interessante. E, enfim, uma das grandes questões da filosofia, a gente pode traduzir mais ou menos assim, por que existe esse mundo, pensando em termos de universo, e não o nada, incluído aí o ser humano, né? Essa é a grande questão, a questão existencial nossa resume a isso, né? Afinal de contas, tudo isso que está aqui é para nós, somos parte dessa criação, vamos dizer assim, nesse sentido. E como que a ciência pode ajudar a resolver essas questões? Então eu acho que essa pergunta bem cabeluda mesmo que a ciência faz, por que existe, afinal de contas, tudo isso? Da onde tudo isso veio? A ciência está buscando também, indiretamente, entender o nosso papel nesse processo todo. Quer dizer, estamos aqui por acaso ou não existe uma finalidade? A pergunta pelo universo também diz respeito a isso. Aparentemente, pelo menos até agora, quem sabe no futuro a gente descubra um pouco mais das coisas, a inteligência artificial está aí, numa dessas a gente consegue um pouco mais de capacidade, vamos dizer assim, para poder aumentar um pouco mais a ilha, né, do conhecimento que o Douglas falou, mas eu acho que hoje esse complemento entre os dois âmbitos, o conhecimento científico e o conhecimento dado, a condição dada pela fé, eles nos permitem, então, dentro dessa imensidão, fazer um pouco de valoração, né, do sentido da vida humana nesse todo. Eu acho que só através dessa fé a gente pode ter uma ideia mais, digamos assim, com mais sentido. Fazer uma colocação que eu gosto muito de falar para as pessoas também, que é assim, a forma como eu olho, quando eu boto o olho num telescópio e eu olho para fora, eu olho para cima, eu me entendo muito melhor por dentro. Eu me boto num lugar mais tranquilo. Eu fico mais em paz. Tem gente que pensa no infinito, pensa no tamanho do universo e se desespera. Eu fico em paz, porque eu me entendo como parte disso e entendo o meu lugar nisso. Então acaba me favorecendo aqui dentro, em mim, no meu modo de me entender, olhar para fora, olhar para cima, entender, estudar, conhecer, me faz bem dentro, me deixa em paz, me deixa em harmonia. Parece que assim eu me sinto, não, eu sou parte, o professor falou um pouco antes de elementos, do que a gente é, os átomos, a gente é isso em todo lugar. Então eu sou um pouquinho de universo aqui, vocês são, isso é o meu entender, né? Mas assim, isso me deixa muito em paz. Como que vocês percebem, Douglas,
que a astronomia pode estar mais próxima do cotidiano? Como que ela pode estar ali causando um impacto no dia a dia das pessoas? Na verdade, eu acho que ela está presente todo dia, assim. Nós que estamos perdendo a capacidade de olhar para o alto, né? A gente acha que a astronomia é uma atividade confinada, no fundo, assim, no final das contas, a grandes centros, assim, né? A grandes centros de observação, grandes laboratórios de astronomia, e que precisa de muito equipamento e muito investimento. Eu acho que o primeiro passo seriam as pessoas resgatarem um pouco esse amor pelos céus, assim, sabe? Os céus estrelados, né? Veja a Lua, né? A Lua passa do campo da astronomia à literatura, à poesia. Quer dizer, pessoas de outras áreas já se interessaram por esses temas, escreveram coisas maravilhosas, românticas, científicas. Então, um primeiro momento, eu acho que a gente poderia vivenciar um pouco mais o mundo natural e menos o virtual, né? Talvez a nossa insignificância no cosmos, como diria o Sherman, ela é libertadora, assim, né? Ao mesmo tempo que nós somos um grão de areia nesse vasto cosmos, a gente também se enxerga como uma criatura especial. Assim, olha o que nós temos descoberto, olha o que nós temos feito, né? Então eu acho que a astronomia ela tem um movimento de volta. Depois que você olha para o céu e se impressiona com o que tem ali, você volta para a sua vida cotidiana e diária, você se sente parte dessa natureza que a gente está imerso, você tem uma atitude talvez até ética diferente no teu dia a dia diante dessa imensidão. Muito bem, adorei a conversa de hoje. Tenho certeza que você aí de casa também se entusiasmou muito com as informações trazidas pelos nossos especialistas. Até a próxima. Life is a waterfall. We're one in the river and one again after the fall. Swimming through the void, we hear the war. We lose ourselves, but we find it all. 'Cause we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay. And we are the ones that wanna choose. Always wanna play, but you never wanna lose. Areas in the sky. When you lose my mind, you'll free your life. Areas so up high. When you free your eyes, eternal prize. 'Cause we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never